trazer-nos a palavra do Senhor. Pastor Ramon, por favor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu muito desejei poder estar com a igreja ministrando sobre uma conscientização missionária. Eu já quero convidar os irmãos a tomarem os seus assentos. Nessa noite, eu quero ministrar sobre o tema Fazer Missões. Jesus está te chamando. Para essa finalidade, eu quero fazer a leitura de alguns textos. É por isso que eu já convidei a igreja a se assentar. Quantos amam a palavra de Deus? Então vamos de Bíblia. Antes de nós abrirmos o texto bíblico, eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade. Este ano eu tive o privilégio de ser convidado a fazer parte da Secretaria de Missões, juntamente na liderança de missões, e eu louvo a Deus pela vida da missionária Nivalda, porque essa é uma mulher que é um exemplo para a nossa geração. Em todo esse período da pandemia, ela nunca deixou de amar, de fazer e de estar respirando missões. Deus abençoe toda a nossa igreja, os nossos pastores que fazem da nossa igreja uma base missionária para abençoar o Brasil e abençoar o mundo. Abra, por favor, comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo é o de número 9. Nós vamos ler os versículos de número 35 a 38. Graças a Deus. Depois nós vamos para Lucas 14. Mas primeiro, Mateus, capítulo de número 9, os versículos é o de número 35 ao 38 que passo a ler. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Abra também a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, do versículo de número 16 ao versículo de número 23. Lucas 14, 16 ao 23. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, já está tudo preparado. E a todos começaram a excusar-se, dizendo o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-las, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Quantos podem adorar a Deus? Também abram comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, do versículo de número 9 ao versículo de número 17. Romanos 10, de 9 a 17.
a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm conhecido o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quantos podem adorar? Ainda, irmãos, abra mais uma vez a sua Bíblia, no Salmo de número 142, o verso é o de número 4. Salmo de número 142, verso 4, que passo a ler. Verso 4. Olhei para a minha direita e vi, e não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Amém, queridos? Queridos, estes são alguns textos que nós vamos aplicar para a conscientização missionária da igreja. O primeiro texto que nós lemos aqui em Mateus 9, Jesus, ele não só nos envia a fazer missões, ele dá o exemplo. Ele estava percorrendo todas as aldeias e cidades, fazendo missões. Em primeiro lugar, ensinando o que? As Escrituras. Pregando o evangelho de boas novas. Em terceiro lugar, curando todos os enfermos, todas as moléstias que havia sobre o povo. Mas ele, ao olhar para o povo, ele se encheu de compaixão. E ele fez uma grande constatação. Quando o povo estava diante de Jesus, ele viu um povo cansado de sofrer, um povo aflito. Então ele disse que estava ali como ovelhinhas que não tinha pastor. Então ele afirmou, grande é a seara, realmente grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Jesus está dizendo, irmãos, que o campo missionário, ele é muito grande, que o campo missionário, ele é muito vasto. Há oportunidade para todo mundo trabalhar, há espaço para todo mundo fazer alguma coisa para Jesus. Quando Jesus, ele está dizendo que o campo, ele é muito grande, mas são poucos os ceifeiros, é porque poucos querem entrar no labor do campo. Muitos poucos querem trabalhar no ardor de ganhar almas para o reino de Deus, mas em o nome do Senhor Jesus, como nós louvamos aqui há pouco, dizendo, faz de novo, faz arder, Senhor, os nossos corações. Haverá uma chama nova na sua vida, no seu coração, e haverá um desejo pelas almas que estão perecendo. Você foi chamado, foi vocacionado para fazer algo para Jesus. No texto em que nós lemos, já aqui em Lucas 14, está falando do chamado universal que o Senhor faz de todos. Todos nós, irmãos, antes de pregar,
Antes de fazer algo para o Senhor, nós somos chamados para servir a Deus, para estar junto a Cristo, para sermos fiéis, para sermos sal, para sermos luz, porque muitos só querem fazer para aparecer, mas não querem ter vida com Deus. Mas todos aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles desejam fazer algo para o Cristo que morreu na cruz do Calvário. Quantos estão entendendo a voz de Deus? Levanta comigo por um instante a sua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. Mas também, irmãos, em Lucas 14 nós lemos também o preço do discipulado. Há um preço muito grande a ser pago para nós virmos até Jesus. Aceitar a Jesus, irmãos, e ganhar a salvação é de graça, mas seguir aos passos de Jesus é necessário nós carregarmos a nossa cruz. É necessário nós pagarmos um alto preço. É necessário, irmãos, nós fazemos a vontade de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos, a voz do Senhor Jesus? E eu quero, irmãos, te dizer que este chamado do Senhor não é um chamado para o comodismo, de alianças para com o pecado, de concessões para uma vida iníqua. O Senhor nos chamou para uma vida santa, para uma vida diferente, para que as pessoas possam olhar para nós e ver a glória do Espírito Santo sobre mim e sobre você, e através do testemunho da sua vida, eles desejarem também a servir a esse Senhor, a esse Jesus. Queridos, já no texto de número 10 de Romanos, nós lemos aqui, irmãos, algo precioso, que é o resultado de nós atendermos o chamado de Deus, que é, irmãos, atingir a última fronteira das missões. A fronteira maior, irmãos, das missões é alcançar o coração humano. Pode ser o pregador mais eloquente, pode ser a pessoa mais inspirada, se não chegar até o seu coração, não valeu nada. Todo o nosso investimento de missões é para alcançar o coração humano. Todos os nossos ajuntamentos, as nossas festas, os nossos encontros, é para que as pessoas se rendam ao Senhor, para que nós possamos confrontar o pecado, para que nós possamos entender as Escrituras, para que nós possamos crer ainda mais em Jesus e confessar que Ele é o nosso Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, esta palavra vai entrar no seu coração e a sua alma vai arder para você dizer: Senhor, eu quero ir, Senhor, para as pessoas crerem, para as pessoas ouvirem, para as pessoas atenderem este clamor e entender que só o Senhor é Deus. Aleluia. O quarto texto que nós lemos no Salmo de número 142, 14, irmãos, é justamente o clamor das almas. É a denúncia que as almas faz, aqueles que negligenciam o chamado de Deus. O texto está muito claro ao dizer: olhei para a direita e vi, e a ninguém havia que me conhecesse, que se importasse comigo, que olhasse para mim, que me ajudasse. Refúgio me faltou. Em outras palavras, ninguém me ajudou, ninguém houvesse que me orientasse, ninguém que me falasse a verdade. E por último, o salmista disse ainda no verso 4, ninguém cuidou da minha alma, ninguém se preocupou comigo, ninguém buscou a minha salvação. Este é o retrato das almas que estão perecendo. Este é um relato que mostra claramente a angústia das pessoas que ainda não foram alcançados pelo amor de Cristo, pela palavra do Evangelho.
Mas nessa noite, irmãos, eu quero fazer você entender que a obra missionária não é uma opção. A obra missionária não é uma tarefa periférica. A obra missionária não é responsabilidade apenas daqueles que estão na liderança de missões, dos missionários que estão no campo, dos pastores de igreja. Não, missões é uma responsabilidade de toda a igreja que tem consciência dada pelo Espírito Santo, que tem amor nas entranhas. Irmãos, toda a igreja que conhece a palavra de Deus, tem esse desejo maior, tem na sua agenda como prioridade fazer missões. Quantos estão entendendo a voz de Deus? Mais uma vez, levanta comigo as duas mãos. Eu quero liberar uma palavra de profecia sobre a sua vida. A partir de hoje, o Espírito Santo vai te incomodar mais, para você fazer algo para Jesus, para você contribuir mais com a obra de Deus, para você fazer as coisas do Senhor com mais amor, com mais alegria, com mais temor. Você vai entender que este incomodar é do Espírito Santo, é porque o Senhor te ama. O Senhor não te chamou em vão. O Senhor tem um propósito com você. Há uma mesa preparada, há uma festa preparada, há um banquete para você e para a sua família. Receba essa palavra na autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia. Missões, irmãos, é para alcançar todos os homens e o homem todo. Esta palavra, irmãos, traz à memória as pessoas que estão nos lugares mais distantes, no agreste, nas regiões ribeirinhas. Também, irmãos, as tribos indígenas. Só no Brasil tem 99 tribos indígenas que não tem nenhum missionário, nenhuma igreja representada pregando o evangelho. Quando nós falamos, irmãos, de missões, nós também estamos falando daqueles que estão em condições de rua. Também a alta sociedade que está ali, irmãos, ilhados pelo poder econômico, nos seus condomínios de luxo, mas também sofrendo, precisando de quem pregue, precisando de quem fale de Jesus. Esta é a nossa maior responsabilidade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O chamado de Jesus para a sua vida, irmãos, ela é urgentíssima. Ela não é para ontem. O Senhor não vai esperar você se formar, você se casar, você construir uma grande carreira, você fazer, irmãos, todas as coisas ao seu bel prazer, e nos restantes dos seus dias, você dizer, talvez lá adoentado, à beira da morte, dizer, agora sim, agora eu faço a sua obra. Não. O chamado de Deus para a sua vida é para hoje. O chamado do Senhor sobre a sua casa é o agora. Faça hoje, faça mais, faça a obra do Senhor Jesus. Não adianta, irmãos, as desculpas. Jeremias construiu uma desculpa: eu sou tão criança, eu sou tão menininho ainda, eu não consigo falar. Moisés disse, eu não tenho autoridade, quem sou eu para falar com Faraó? Quem sou eu para ir lá? Gideão se sentia o menor de todas as tribos de Israel, e o menor da sua casa. Também Jonas, irmãos, tentou se afastar e fugir do chamado de Deus, mas foi frustrado, porque quem escolheu foi Deus, porque quem chamou foi Ele. É Ele que levanta, é Ele que capacita, é Ele que faz, e Ele faz na hora que Ele quer. Ele é Deus. Ele levanta quem Ele quer. Ele é Deus. Ele confirma com quem Ele quer, com quem Ele constrói uma aliança.
Ele é Deus. A palavra, irmãos, para você que até hoje está construindo desculpas, dizendo missões não é para mim, missões é para eles lá, eles que conseguem, eles que entendem de Bíblia, é eles que leem e entendem de teologia. Mas a palavra para você hoje é como Josué 1,6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar o que jurei a seus pais que lhe daria. Esforça e você vai ver a mão de Deus. Esforça e você vai ver a confirmação do Senhor. Esforça e você vai ver o agir de Deus. Aleluia. Não tenha medo, meu filho, de atender o chamado de Deus e de ir. O maior bloqueio que existe são de pessoas que não têm coragem de ir. Quem é que vai me sustentar? Quem é que vai me ajudar? Como vai ficar os meus planos? Ei, o Senhor sabe cuidar dos seus eleitos. O Senhor sabe cuidar daqueles que dependem de Jesus. E eu te digo mais: o Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem o melhor para a sua casa. O que é isso que você está me dizendo? É isso que foi falado aqui na palavra da conscientização financeira. O Senhor, Ele cuida. O Senhor, Ele zela. Quantos têm essa certeza? Aplaudam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olhe para mim que isto é muito sério. Não tem absolutamente ninguém que está aqui que possa dizer: mas eu não. Comigo não, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura. O Senhor, irmãos, Ele chama homem, o Senhor chama mulher, o Senhor chama criança, o Senhor chama jovem, o Senhor chama velho. Não tem ninguém que o Senhor não possa levantar. Basta se dispuser para fazer, basta se colocar na posição, entrar pela porta e fazer a obra do Senhor Jesus. Mas há mais uma coisa que eu preciso alertar a igreja: fazer missões. Jesus está te chamando. Esta chamada é urgentíssima, mas também o tempo está acabando. Estamos chegando no fim dos tempos. A palavra de Deus fala dos acontecimentos naturais, fala das guerras e de rumores de guerras. Na modernidade, irmãos, nós vivemos entre guerras entre as nações. A cada um ano de paz, há 13 anos de guerra. Ainda que no Brasil, você fala, o Brasil não está em guerra. Nós temos, irmãos, uma guerra contra o narcotráfico que nós estamos perdendo. Os nossos jovens estão se afundando. Os presídios estão lotados. Houve uma rebelião há poucos dias aqui no nosso estado. Está cheio demais de almas que estão perecendo. A guerra é real. Há mais pessoas morrendo por morte de bala, por mortes violentas no Brasil, do que pessoas que morrem na guerra do Oriente Médio. Isso porque, irmãos, o tempo está acabando. Nós estamos aí, irmãos, debaixo de uma pandemia. É o calendário de Deus marcando, mostrando para o mundo e para a sua igreja: eu estou voltando para buscar a minha igreja, que está lavada, remida no meu sangue, que está acordada, que está fazendo missões, que está fazendo a minha obra. Jesus não vem buscar uma igreja parada, uma igreja alheia. O Senhor vem buscar aqueles que amam a obra de Deus, a obra do Senhor Jesus. Não dá tempo, irmãos, de nós priorizarmos mais nada. Não dá tempo de nós nem pensarmos em ficar dubidiano de pensamento, se eu escolho a direita, se eu escolho a esquerda. Não, irmão, entra pelo vivo caminho, entra pelo caminho que é a verdade, que é a vida, que é Jesus. Faça a obra de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ficar de pés em o nome de Jesus. Fazer missões.
Jesus está te chamando. As almas estão perecendo. Falamos, irmãos, pela manhã no estudo bíblico, aqui na EBD, o quanto as almas estão sofrendo, estão angustiadas. O mal do século é a depressão, é os transtornos mentais, é os transtornos das emoções. São doenças que começam de dentro na alma e vai proliferando pelo corpo, vai matando o corpo, vai destruindo tudo. As almas estão sofrendo, estão gritando. Ninguém me conhece, ninguém se atenta para mim, ninguém estende as mãos, não acho refúgio em lugar algum. Ninguém se preocupa comigo, ninguém cuida da minha alma, mas o Senhor está levantando hoje casas de refúgio. O Senhor está levantando hoje pregadores, pregadoras, pregoeiros da palavra de Deus. O Senhor está ungindo hoje, como nós louvando, está derramando o seu óleo, está fazendo arder de novo esse desejo de nós revolucionarmos a nossa geração, de fazer a diferença na nossa geração. Quando eu abrir a boca, os céus confirmarem a palavra que sair da sua boca e as almas serem alcançadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu nem vou chamar aqui na frente, irmãos, aos cuidados da pandemia, mas o Senhor sabe como está o seu coração. O Senhor entende. Eu tenho visto nessa juventude que saiu domingo passado para evangelizar. Sexta-feira teve aqui numa vigília, que todas as quinta-feiras estão saindo debaixo de chuva, vai entregar uma cartinha de amor nas casas. Ah, irmãos, o Senhor conhece o desejo do seu coração, o Senhor conhece o desejo da tua alma, e o Senhor me faz entender que Ele está capacitando. É devagarzinho mesmo, é gaguejando mesmo, é se arrastando mesmo, e Ele vai levantando, Ele vai dando confiança, Ele vai dando ousadia, Ele vai dando poder, Ele vai dando graça, Ele vai dando unção. Quando você vê, você está declarando: levanta e anda na autoridade do nome de Jesus. Quando você vê, você está lá entrando no ônibus e correndo e gritando: aceitar Jesus agora, porque Ele está voltando. Essa ousadia vem dEle. Eu sinto essa ousadia no meu coração agora. A mão no coração, Senhor meu Deus e meu Pai. A tua igreja, Senhor, te adora em mais uma noite. Em uma noite, ó Pai, que nós entendemos que há necessidades, que há, ó meu Deus, no campo missionário, muitos, ó Pai, que podem fazer mais, muitos que podem, ó Pai, estender as mãos, muitos que podem ir, muitos que podem contribuir, muitos que podem orar dia e noite, noite e dia. Pai, a tua igreja está aqui, Senhor, para fazer a diferença. Eu declaro, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, em primeiro lugar, no Jardim América, nós queremos, ó Pai, incomodar este setor. Nós queremos, ó Pai, entrar nas casas. Nós queremos, ó Pai, brigar com os valentes. Pai, nós queremos brigar contra o inferno. Nós queremos, ó Pai, ser instrumento nas tuas mãos, impactando essa cidade, impactando ainda mais este estado, impactando ainda mais este país. Pai, nós queremos que da Cristo para todos o Senhor levante missionários, missionárias, para ir, ó Pai, em outras nações, pregar a tua palavra, serem missionários, implantadores de igreja. Pai, eu declaro na autoridade
autoridade que há no nome de Jesus, que do nosso meio vai levantar jovens que vão fazer a diferença, e o Senhor vai fazer de novo, assim como fez em outras gerações. Levantou baluartes, levantou vasos escolhidos do Senhor. O Senhor vai levantar na nossa geração, na nossa cidade, na nossa igreja. Pai, tira agora toda a insegurança, tira agora todo o medo, e confirma, Senhor, estas palavras: fazer missões. Jesus está te chamando você para fazer mais e fazer algo para Jesus. Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem glorificar a Deus? Eu agradeço a oportunidade em o nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Deus seja louvado por tudo o que aconteceu neste culto. Amém, meus amados? Todos sabem que eu amo pregar a palavra de Deus. Mas em um culto como este, eu também volto para casa edificado, feliz, renovado por tudo que ouvi. Glória a Deus para sempre. Glória ao Senhor. Deus continue usando ao pastor Ramon. Deus continue usando o evangelista Gleison. Oh, aleluia. Nossos grupos de louvores, quantos estão edificados? Glória ao Senhor para sempre. Se porventura há em nosso meio alguma pessoa que ainda não tenha certeza da vida eterna em Cristo Jesus, você tem a oportunidade agora de ter um encontro com Cristo. Jesus chegou na aldeia de Betânia, chamou a Maria, e depois Maria foi lá onde estava Marta e disse: o mestre está aqui e te chama. O mestre está aqui e te chama. Os irmãos salvos em Jesus, levantem suas mãos.